Mas você falou disso e eu lembrei desse explicar minuciosamente tudo o tempo todo, que é uma reclamação. Bom, eu sinto isso nas divulgações das coisas do show, mas todo mundo que tem qualquer loja ou qualquer coisa diz isso. Que assim, você posta vendo churros a R$ 3, às quintas-feiras, encomendas até quarta-feira. A pessoa manda uma mensagem na quinta de manhã e fala, posso encomendar? Ou, quanto é o churros? Ou, você vende só churros? Ou, sabe? É tipo assim, a pessoa tá lá, tá escrito. É só ler. O que acontece? É falta de uma Barça para fazer pesquisa? O que é? O que tá acontecendo? Então, olha, eu tenho a impressão que é o seguinte, a humanidade nunca foi boa de comunicação. Eles inventaram essa mentira. Nunca foi boa de comunicação. A linguagem não apareceu para a gente se comunicar de forma complexa. A linguagem... aliás, não apareceu para nada. Não se fala isso no sentido evolucionista, né? Mas para facilitar a conversa, a experiência da linguagem ela foi basicamente usada para situações de caça, de perigo, de risco, para situações de sedução sexual e afetiva, para brincar, certo? Imagina nós, há 50 mil anos atrás, à noite, quando o sol caía. O que a gente fazia? A gente ficava ao redor do fogo. Só que né, não dá para falar. Então... ou você ficava dando risada, enchendo o saco do outro. Quer dizer, à medida que hoje, a grande parte das relações hoje são mediadas por comunicação. É óbvio. Como isso que você está dando, que é um exemplo básico. Né? Mas quem disse que a gente tem atenção ao ler? Né? Numa situação como essa. Sim. A pessoa olha lá, ela está interessada nos churros. Ela viu... A palavra churros. E ela viu a imagem dos churros. E o resto ela jogou fora. Aí ela começa a perguntar. Porque se você quer vender, você tem que explicar para ela. Sim. Né? Sim. Resultado, o consumidor, hoje, cada vez mais, é um mimado. Sim. E como você precisa vender, Já porque senão você não sobrevive... Você falou, oi, meu lindinho, os churros é meu R$3. lindinho, É uma... isso mesmo, Não, é umas coisas assim que às vezes nem é para venda. Eu lembro uma vez, tem muito tempo isso. Eu postei um story que tava fazendo um croque-monsieur. Falei, fazendo um croque-monsieur. Aí a pessoa mandou, o que é croque-monsieur? Você estava fazendo em casa? É. Sim. Aí a pessoa, claro que não, né, com molho bechamel, era um molho branco. Mas assim, a pessoa mandou, tipo, o que é croque-monsieur? E tá tudo bem a pessoa mandar, mas é que eu fico pensando assim, cara, você escrever o que é croque-monsieur e me mandar no meu inbox, você já mandou no Google, em 3 segundos você tem a resposta. O tempo de mandar pra mim, você já tinha a resposta. Por que você vai mandar mas a figura segue você, tá acompanhando você fazer o sanduíche. E aí queria que você explicasse, ele quer ver você explicando, entendeu? Isso. Não, e assim, nesse quesito, eu super entendo porque tem mexer, tem a relação, tem a interação. Mas em querendo saber de fato... Sabe? Parece que as pessoas não vão atrás do negócio de verdade. Olha, eu lembro de um case engraçado de um ex-engenheiro do Google que escreveu um livro chamado... O livro é de 2017, então não é um livro novo. Mas ainda vale hoje. Ainda é novo também. Não, eu digo assim, tudo que Depende. é antes da pandemia... Depende. Tudo que é antes da pandemia parece pré-história, né? Total. 2017. Mas assim, é um livro chamado Everybody Lies. Todo mundo mente. Ele está citando o Dr. House, né? Aquele personagem da série Dr. House, né? Que é um cínico. Hoje não fariam essa série, seria processado. Por isso que não tem prender. nova temporada. Acabou. E nesse livro tem um case, vários cases que ele dá sobre Todo Mundo Mente, que ele mostra assim, olha, num determinado momento, ele escreve o livro em 17, lança em 17, as mulheres americanas estavam na moda de postar seus maridos fazendo comida para elas. Uma moda que chegou aqui também. Essa história de homem cozinhar, com forma de sedução, né? Com forma de quebrar a rotina, não sei o quê. No Instagram. Mas a pergunta que naquele período mais se fazia, e assumindo que eram perguntas de mulheres, né? Era: como saber se meu marido tem uma amante? Como saber se meu marido é gay? Essas perguntas pressupõem a mesma coisa, seja no âmbito hétero ou no âmbito gay, que o marido está fazendo Mentindo. com outra pessoa aquilo que não está fazendo com ela. Por isso que ela está perguntando, como é que eu sei? Para o Google, né? Ou qualquer buscador. Como eu sei se meu marido é gay? Como eu sei se meu marido tem uma amante?
não bate, era isso que ele estava querendo explicar na hora, não bate o conteúdo do Instagram com o conteúdo do Google. Porque os buscadores hoje, eles são o verdadeiro oráculo. É onde você vai quando quer saber alguma coisa. De verdade. Porque se mentir para ele, é que nem mentir para o Waze. Ou para o médico. O médico, essa é a mentira. Esse é um estilo de mentira muito antigo. Mas é a mesma coisa. Sim. Né? Porque você não vai chegar onde você quer chegar. E, portanto, essa relação que o ser humano tem com a comunicação e a linguagem, que é um objeto de reflexão muito da psicanálise, por exemplo, freudiana, lacaniana, que é a que eu conheço, é assim, a comunicação, a linguagem, a língua, aparentemente não existe para comunicar. A gente acha que existe. Sim. Ela comunica de vez em quando. E quando você consegue focar, prestar atenção, sabe? Tem todo um... Tanto que, às vezes, a gente fica cansado de estudar, de ler, de a gente prestar tem atenção. burnout, né? É burnout, isso aí. Aí fica, sei lá, um ano de sabático. É isso. E onde você viveu, como você fez compras. No banking. Como você pagou o IPTU, como você pagou seu transporte. Estava de sabático, de algum lugar veio o dinheiro. Pois é uma dúvida, né? Tem uma brincadeira, o pessoal fala assim, eu queria saber como é que ganha dinheiro, que falaram pra mim que era trabalhando, mas claramente não é. Bom, isso é uma outra questão, né? Tem um economista americano, filho de família norueguesa, mas nascido nos Estados Unidos, chamado Veblen. É um dos filósofos clássicos da economia, ainda se falava em filósofo da economia, século XIX, que ele escreveu um livro famoso chamado The Leisure Class, a classe do lazer, onde ele defende a tese de que os verdadeiros ricos e poderosos nunca trabalharam. E quem trabalha nunca ganhou muito dinheiro. Sim. Certo? Sim. Porque está sempre ali pastando. Os ricos são os donos do seu tempo. Exatamente. E do tempo deles, E né? do tempo Teve deles. uma matéria, até cheguei a comentar, da herdeira da L'Oréal, que é europeia e tal, e aí falando que ela era considerada uma das pessoas mais bem, assim, ricas, né, poderosas, ricas e tal, porque não só por grana, porque obviamente tem pessoas tão ou mais com mais dinheiro do que ela, mas ela tem uma coisa muito cara, que é o anonimato, porque ela não é uma atriz milionária famosa. A Jennifer Aniston é milionária, mas ela não vai no shopping, ela não sai, não tem paz, né, na vida dela para estar onde ela quiser. E essa mulher, ninguém sabe a cara que ela tem, assim. Então, era uma entrevista longa, uma matéria longa falando sobre isso. Não era sobre ela especificamente, mas sobre o valor do anonimato, da riqueza no anonimato, ou anonimato na riqueza, enfim. Vocês já imaginaram que era assim com todo mundo no passado? Ninguém sabia quem era o rei. Só quem estava do lado. Ninguém sabia. Tem, inclusive, um filme da Joana d'Arc, que tem uma cena muito significativa, em que a Joana d'Arc, né, aquela personagem medieval francesa, guerreira, que ela estão querendo se livrar dela e ela quer uma hora com o rei, né? Então o rei troca de roupa e de coroa com um funcionário, digamos, dele, que também é nobre normalmente. E aí quando ela entra no lugar que eles estão, não dá nem para chamar aquilo de sala, assim, ela vai direto para o rei verdadeiro. É uma das coisas que o filme quer dizer, que ela era especial, santa, tá? Mas, assim, teoricamente, na prática, provavelmente ela iria para o outro cara. Sim, porque claro. ela não sabia a cara do rei. Sim. Claro. Não se sabia a cara de ninguém. Tem uma história da rainha, né? Elizabeth, que ela que conta, o guarda dela, que era o guarda mais próximo, contou essa história, que eles estavam andando, tem muitas décadas isso, mas eles estavam andando pelo palácio e tinha gente visitando. E tinha 2 jovens, sabe dessa história? Que chegaram. Mas entendi Eles onde chegaram, deve chegar. eles chegaram e começaram a conversar. Você pode tirar uma foto nossa, alguma coisa assim? Vocês moram... Não, somos daqui mesmo, de Londres. Vocês moram aqui e tal. A gente veio aqui para tentar ver a rainha. Vocês já viram a rainha? Falando com a rainha e o guarda que estavam ali passeando calmamente. E aí falam para ela assim: a senhora daqui, a senhora já viu a rainha? A senhora conhece a rainha? Daí
A rainha fala, eu não, mas ele sim. Porque ela não conhece a rainha. Ela né? nunca encontrou a rainha. Você já encontrou a rainha? Isso, ela fala, não, mas ele já. E aí, nessa hora, os dois cagam pra ela e começam a conversar com o cara, porque agora ele passou a ser mais interessante. É claro. Já é o que cara ele conhece a rainha. E trocam uma ideia com o cara e vão embora. E aí, ele conta que depois que eles saíram, ela vira pra ele e fala assim, eu queria muito estar presente na hora que eles descobrirem quem é a rainha. que eles conversaram com a E rainha. olha, isso é agora, né? Século Pois passado, estamos falando né? de, sei lá, 30, 40 então, anos. imagina há 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Então, você tinha uma querela com alguém, um problema com alguém, você fugia 100 quilômetros, ninguém te achava. Ninguém sabia quem era você. Pois é. E se você quisesse falar, por exemplo, com o rei, você tinha que fazer uma peregrinação de não sei quantos dias. E olhe lá para você chegar lá. E se alguém enganasse, você podia falar com alguém que não era o rei. Pois que devia ser muito comum. Sim. Acontecer, muito comum. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, hoje a gente é mais livre, a gente é mais livre num certo número de coisas. Mas não é evidente que a gente é mais livre em tudo. Hoje todo mundo, e agora com as redes sociais, que as pessoas se expõem, Sim. todo mundo sabe quase que a cara de todo mundo. Aquela história do cara ter 3 famílias espalhadas por aí ficou bem mais difícil agora. Agora é impossível, né? Agora é impossível, porque antes você imaginava era a figura do caixeiro viajante, né? Ou do marinheiro, que tinha uma mulher, uma Maria em cada porto, como se falava. O caixeiro viajante que tinha 2 famílias, 3 famílias. Ninguém se comunicava. Eu continuo achando que era uma ginástica do cacete ter 3 famílias. Sim. Independente Sim. de comunicação ou não, acho que era difícil. Mas era viável nesse sentido.